Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Pode Ser Singular. Estamos aqui hoje, estou ao lado da Patrícia Oliveira, diretora da Somos Singular, que vai conduzir comigo essa entrevista muito especial. E trouxemos como convidada para esse primeiro episódio a querida Fernanda Fialho. Bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Temos aqui também no estúdio o Ivan, o pai da Fernanda, que vai acompanhar aí com a gente essa entrevista. E para a gente começar... Olá, boa tarde, boa noite também. Boa tarde. Pra gente começar, Fernanda, eu quero que você conte um pouquinho pra gente quem é Fernanda Fialho, né? Desde aquela menina, toda a sua trajetória até quem chegou aqui hoje, a dona do perfil Paraquetabu, que tá fazendo tanto sucesso, chegando a tantos ouvidos, tantos olhos, tantas mentes e transformando vidas. Bom, eu sou Fernanda, eu nasci no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. E... eu não sei o que eu vou falar. Sabe quando perguntam sobre você? É difícil, né? Você fala assim, quem é você? Branco. Então, eu sou Fernanda, nasci no Rio de Janeiro, tenho 28 anos. E eu sou a filha mais velha dos meus pais. E aí, beleza. Como eu fui a primeira filha, eles não tinham muito parâmetro, né? Uhum. De o que é ser pai, como é que é uma criança e tal, não. Mas assim, a minha mãe tinha muitas questões de como eu tinha muitas dificuldades, ela não sabia lidar muito bem. E o meu pai trabalhava muito. Uhum. Mas tudo bem. Aí na infância eu tive muitas dificuldades em relação a desfraude, em relação a mamadeira, chupeta, socialização. Eu tive muitas dificuldades, só que não era tudo meio que empurrado mas criança assim mesmo. No tempo não sei dela. Eu tinha muita dificuldade com conflito social, enfim, aquele famoso... tudo que contava pra mim eu saía contando. Uma vez eu fui pra casa de uma amiga, e aí a minha mãe falou pra mim que o presente que a minha amiga tinha dado pro meu irmãozinho de aniversário era feio, horrível, ela tinha odiado. Eu cheguei na casa da minha amiga e virei pra mãe dela e falei, sabia que a minha mãe odiou teu presente? Horrível. E aí eu fazia essa assim, direta, e todo mundo ficava, meu Deus, Fernanda. E ao mesmo tempo eu tinha umas coisas que não era de idade, assim, tipo, eu tinha 4, 5 anos, eu fui tirar sangue. E aí eu saí fugindo do laboratório, correndo, e comecei a gritar, parar as pessoas na rua e falar, tentativa de homicídio, estão tentando me matar. E aí tive uma criança de 4 anos, sabe? E então eram coisas assim que eram... Só que eram dificuldades que meus pais, principalmente meu pai, ia transpondo, assim. Então, tipo... ele ia... ela não consegue ir no banheiro, então quando a gente saía eu fazia muito as necessidades na roupa, ele ia, levava uma roupa extra, me trocava, ia vivendo a vida do jeito que tá. Eu fazia muita birra, que na época era birra, eu tinha crise na rua, me jogava no chão, gritava. Ele esperava lá, meu pai Hoje em dia minha filha, ela é autista também, e a minha filha faz as birras, tem as crises, e toda hora eu penso assim, nossa, meu pai foi um santo mesmo. Merece um lugar no céu, porque a vontade que dá é bater. A vontade que dá é, pelo amor de Deus, para com isso! E meu pai era mó zen lá, nunca me bateu, sempre foi tranquilo. E aí, sim, só que aí foi passando o tempo, e assim, quanto mais você cresce, mais as demandas sociais aparecem, né? Então, menos... que criança assim mesmo, mas fica, nossa, que inadequado, nossa, não sei o quê. Então, eu fui crescendo. E na mesma época, e aí meio que aconteceu tudo junto, que a minha madrinha, que era uma pessoa que eu era apaixonada por ela, a gente era muito, tinha uma coisa muito próxima, ela faleceu, e mais ou menos na mesma época, meus pais se separaram também. Então, muita coisa aconteceu junto, e eu tinha na minha cabeça que eu tinha feito alguma coisa para meus pais se separarem, que era culpa minha de alguma forma. E a pessoa que era minha confidente também não estava mais lá, sabe? Então, foi uma coisa muito solitária. E nessa época, meu pai se tornou pai solo, né? E o meu irmão, ele é quase 6 anos mais novo do que eu. Então, ele ficava muito em creche, integral, essas coisas. E eu ficava muito sozinha em casa. Apesar de eu não fazer nada, eu literalmente não fazia nada. Meu pai já deixava a comida pronta. Eu chegava em casa e ficava do jeito que eu tava. Tipo, meio-dia eu chegasse, comia a comida que estava pronta e ficava o dia todo vendo TV.
tipo, não fazia nada, não escovava o dente, não tomava banho, só meu pai ia fazer isso, me ajudar com isso quando ele chegasse. Só que aí, nessa época eu tava muito começou a explosão da internet, né? E aí eu tinha um computador, e eu comecei a entrar ali e, tipo, conhecer a internet. Só que eu ficava muito sozinha. E não só pelo computador, mas por todos os acontecimentos eu comecei... E também pela falta de tratamento até então, né? A falta de... Não tinha nenhum acesso à terapia, todas as questões, as demandas da escola, sofrer bullying, não sei o que, era tudo se acumulando. E aí eu comecei a desenvolver comorbidades psiquiátricas, entendeu? Então eu comecei a ter muita depressão, ansiedade, desenvolvi transtornos alimentares, uma série de questões que fiquei lidando sozinha dentro de casa. Tipo, eu era uma pré-adolescente autista, sem supervisão, desenvolvendo questões sérias de saúde mental. Então, começou a ficar um lugar muito perigoso, assim. E aí, eu tinha crise de autoagressão e tal. E aí, quando eu chegava na escola... quando eu cheguei na escola... Depois, assim, de um tempo disso estava acontecendo, viram que eu estava machucada, né? E aí falaram pro meu pai, chamaram meu pai para uma reunião e falou que eu tinha para me encaminhar para uma psicóloga. E aí começou o meu trajeto de tratamento, né? Só que tratamento, né? Então, tipo, eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a fazer terapia, passei psicólogo aqui, psicólogo de lá, não sei o quê. Ninguém sabia exatamente o que eu tinha, mas adoravam falar o que não sabiam, entendeu? Então, eu sempre tive muita dificuldade, apesar de eu falar mega, mega bem. Tipo, eu sou muito expressiva e tal, até porque eu tenho altas habilidades, superdotação em linguagem. Eu sempre tive dificuldade de comunicar o que eu queria, entendeu? Então, eu falava, mas não falava o que eu precisava falar. Então, por exemplo, quando... Minha primeira tentativa de suicídio, eu tinha 12 anos. Eu tomei uma cartela de pirona, porque eu tinha 12 anos. Então, eu achava que eu ia morrer de uma cartela de pirona. E aí, só que nesse dia, eu tinha pediatra. Meu pai me levou na pediatra. Aí eu fui, cheguei lá. Eu tava muito, muito mal, mesmo. E aí, a pediatra fez as coisas, né? Mediu, pesou, nanã. Aí eu falei, eu tomei uma cartela de pirona. Ela falou, por que você fez isso? Tava com dor de cabeça, não pode tomar tanto, que faz mal. E naquela hora eu vi a expressão do meu pai e da pediatra, tipo, de reprovação, sabe? E eu, tipo, não, desculpa, não vou fazer mais. Eu não tive, tipo... O que eu quis dizer era me ajuda, mas eu não conseguia dizer, entendeu? Eu achei que eles iam entender. Sei lá o que eu achei, mas, enfim. E daí começou uma série de falta de comunicação adequada, entendeu? Porque eu não sabia explicar o que eu tava sentindo, que eu não tava bem. E aí acabou que o comportamento se tornou a minha única comunicação, entendeu? De dizer, eu não tô bem, me ajuda. Só que eu não conseguia falar, tipo, verbalizar isso. E aí eu continuei na escola, e aí só que eu mudei de escola para o ensino médio, eu fui para outra escola, uma escola mais focada em pré-vestibular e tal. Aquelas escolas que você vê... As conteudistas, né? Conteudista, aquela escola que você vê nos outdoors, assim, passou primeiro preparadas para o vestibular. Não sei o quê. Eu fui para lá, e assim foi... Eu mudei de psicóloga também nessa época, para uma mais perto da escola. Na primeira e segunda consulta, ela falou, pelo amor de Deus, vai atrás do psiquiatra. Aí meu pai começou a me levar no psiquiatra infantil, né, na época. Só que eu não frequentei nem 6 meses a escola, assim, no primeiro ano do ensino médio. Eu tinha crise todo dia, eu me machucava na escola, eu pedia pra ir embora, eu não queria entrar na sala, eu não queria sair da sala. Foi uma confusão, eu sofria muito bullying, tipo, muito, muito, muito mesmo. E aí em agosto, né, daquele ano, eu tentei suicídio. Já tinha tentado depois de 2 ou 3 vezes. Mas eu tentei suicídio de forma que eu precisei de internação no CTI, fazer lavagem, nananã. E aí, depois daquele dia, passou uma semana e eu voltei no psiquiatra. E aí ele falou que talvez fosse considerar a internação. Porque, na verdade, o meu pai estava muito preocupado com isso, porque ele que estava muito preocupado, porque meu pai trabalhava o dia todo. Meu irmão ficava na escola. Ele tinha medo de me deixar sozinho em casa, sem supervisão. E ali ele, tipo, quando foi sugerida a questão da internação, ele pensou que seria uma coisa que poderia me ajudar, ter uma supervisão e ser cuidado. Tipo, ele não fazia ideia que, né, o que ia acontecer lá do dentro. que ia acontecer lá dentro, entendeu? E
Então, aí eu fui pra minha primeira internação, que na verdade foi a melhor de todas, porque meu pai tirou uma licença do trabalho e ficou 90 dias internado lá comigo. Porque eu era menor de idade, eu não podia ficar internada sozinha, como é no hospital clínico, né? Então, sério, em comparação com as outras internações, é até engraçado, porque todo mundo me tratava bem, com respeito e tal, porque meu pai tava ali, entendeu? Aí já na segunda internação, que tipo, foi menos de 2 meses depois que eu saí, tipo, a internação era muito paliativa, sabe? Tava ali, lidava com as crises e tal, de um jeito muito, muito mal. Eu voltava pra casa, é que nem você ter alergia, aí você sai do lugar que você tem alergia e depois volta. Quando você volta, você começa a espirrar de novo, entendeu? Sim. Então, lá era tudo muito regrado. Eu tinha comida, tinha tudo no horário, a rotina, as terapias. E aquilo dava uma sensação, de certa forma, de calma, entendeu? Que tudo é igual todo dia, tudo é certinho, não tem, sabe? Mesmo assim, eu tinha as crises mais menos. Quando eu ia pra casa, tudo saía meio da confusão, eu ficava perdida. E aí, na segunda vez que eu fui internada, os profissionais falaram que era melhor eu não... Pro meu pai, falou, melhor você não ficar com ela na internação. Porque ela é muito dependente, ela é muito apegada, e aí ela nunca vai ter autonomia, nunca vai ser independente se ela ficar se apoiando em você, usando você como muleta. E aí eu fui internada. Como eu não podia ficar sozinha, eu fiquei com um acompanhante de enfermagem, né? Sim. Tipo, uma técnica. E, minha filha, daí foi só... Eu falo que daí pra frente foi só pra trás. Daí pra frente, só pra trás, né? E esse processo também, né? Como uma mulher autista dentro de uma instituição, sozinha, eu estava assistindo um pouco, né, dos seus conteúdos e como você fala que, apesar de todo o sofrimento que você estava passando, você ainda acreditava que era pro seu bem, né? Sim. E como que foi esse processo, acredito que só na terapia, né, o processo de desconstrução de tudo isso? Então, na verdade, foi um processo que eu acho trauma foi pior, porque demorei muito pra perceber, entendeu? Se eu tivesse percebido antes, talvez não teria ficado tão traumatizada. Uma traição, né, parece. Então, eu só fui começar a problematizar as coisas que aconteceram comigo, perceber que, de fato, sofri violências quando eu recebi o diagnóstico de autismo. Quando eu comecei a fazer terapia e contar das coisas, eu falava, cara, isso não é assim, isso tá errado, não sei o quê. E eu falava, é sério? Da mesma forma que quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, meu Deus, existe isso, diagnóstico errado? Tipo, eu nunca tinha ouvido falar, eu vivia num mundo assim... Médicos erram? Tipo, existe isso, diagnóstico equivocado, eu não fazia ideia. Então, eu conheci pessoas que tinham passado por isso, eu falei, meu Deus, onde eu tava, sabe? E, então... Naquela hora que eu tava internada, nos momentos, eu achava que tudo era protocolo. A gente falava, é protocolo. Eu falava, beleza, protocolo. Não importa o que fosse. Porque eu nunca poderia imaginar, talvez seja uma questão de ingenuidade do autismo mesmo, que alguém iria fazer alguma coisa que não fosse para o meu bem. Sendo que eu tava lá internada para me tratar de saúde, né? Então eu falava, nossa, nunca que um enfermeiro, um psicólogo, um psiquiatra vai fazer uma coisa visando o meu mal-estar. Se eu tô aqui porque eu preciso de ajuda. Sim. Então, não era uma coisa concebível. Ainda não é concebível, mas eu sei que acontece. Então, quando eu percebi isso, foi tipo uma porrada muito forte, né? Porque tantas pessoas que eu confiei, que eu depositei, tipo, pedindo ajuda, na verdade, tinha uma agenda por trás, entendeu? Tinha outras coisas, não tava ali pra me ajudar. E isso, assim, nossa, podia tanta coisa ter sido evitada, né? Se eu tivesse não sido internada, ou sido internada com profissionais realmente humanizados, mas eu também não acredito que isso exista em relação à questão de internação psiquiátrica. Sim. Mas, então, foi muito difícil, assim, reconhecer essas coisas. Porque pra mim, a ideia de violência era uma coisa muito física. Uma coisa assim, aquela coisa... Deixa marcas. Que deixa marca, né? Aquela coisa que grito e nananã. Mas eu sofria muitas violências que eu nem considerava, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de agradar as pessoas e eu não conseguia falar não pra nada. Então, não importa o que falasse, tá bom, fazia. Mais obediente, né? Eu sempre fui essa pessoa, assim, submissa, né? Então, acaba acatando tudo, né? acabava sofrendo violências que eu nem sabia que era, porque na minha cabeça eu tinha a ideia de que quem cala consente.
Então, eu não falava nada, eu ficava nem sim, nem não. E aí eu ficava, como é que a pessoa ia saber se eu não falei não? Se eu não me mexi, se eu não tentei revidar, se eu não corri, não gritei. Se responsabilizando pela violência sofrida, né? Eu tenho muito essa questão ainda, que eu tenho, tipo assim, eu tenho relativamente pouco tempo de trabalho disso na terapia, né? Uhum. Mas te ajudando a falar, Precisa me ajudar, não, eu falo muito. hoje em dia, esses doentes são muito invalidados. Eles falando já são invalidados. E não falando fica pior ainda. E a gente está falando nisso aí há 12, 13, 14 anos lá atrás, que aí a coisa ainda era mais difícil ainda. Que os profissionais da área de saúde não tinham tanta informação sobre o autismo. Talvez... Também não tinha boa vontade. Nem esforço para saber, né? Se um desses profissionais botasse o dedo assim, não, isso aqui não é só psiquiatria, não, mas tem uma coisa diferente aqui, tem o autismo. Teria sido uma visão diferenciada. A condução desse processo teria sido outra, não teria sido aquela, entendeu? Mas uma coisa que eu sempre falo é que eu sempre fui para tratamento, tanto psiquiátrico ou hospitalização, eu penso no iceberg. E eu sempre ia tratar só a pontinha do iceberg ali. Ou então, só apagar incêndio. Tipo, eu chegava lá com autoagressividade, com tentativa de autoextermínio, e eles ficavam ali, paliativamente, tratando a prioridade, a urgência, mas nunca investigando da onde estava vindo isso. Evitar que volte a acontecer, né? Exatamente, entendeu? E a etapa do iceberg de baixo era o autismo, entendeu? Sim. Então, como não chegava nunca ao fundo, ficava lá, temos que mantê-la viva. Aí depois vai pra casa. Aí volta pra cá, mantê-la viva. Então, tipo assim, nunca... Tipo assim, pegar e ficar cegando o gelo, sabe? Sim. E isso, infelizmente, é muito mais comum do que deveria, né? Hoje, dentro da nossa área, a gente fala muito sobre o cuidado informado pelo trauma. Porque a gente já pressupõe, né? A gente já afirma que se você tem uma neurodivergência, é muito provável que você tenha um histórico de trauma, né? Sim. Porque a gente Vulnerabiliza. Exatamente. Então, são profissionais despreparados, né? As pessoas não são informadas sobre isso, como respeitar, como lidar com tudo isso. Sim. E aí, hoje em dia eu sei que eu tenho transtorno do estresse pós-traumático complexo, né? Que é uma coisa que a diferença do normal, do complexo, do TEPT-C, é que eu vivi anos de violência repetitiva, entendeu? Não foi uma coisa, questão de um assalto ou uma coisa assim única. Um evento só, né? Foi um evento só. Foram anos de violência de diversas formas e isso não é uma questão psiquiátrica, é uma questão que mexe com o seu sistema nervoso central, sabe? Então, você muda quem você é, como você lida com o mundo. E com as pessoas. E com as pessoas. Por exemplo, hoje mesmo, meu pai, ele saiu pra comprar água lá no hotel, e aí ele até tinha mandado uma mensagem no WhatsApp, mas ele resolveu... Eu tava dormindo, aí ele resolveu me acordar pra avisar, tô indo lá comprar água. Quando ele de boa, tipo, me acordou... Toda vez eu acordo assim, ninguém nunca mais conseguiu me acordar. Se eu não acordar sozinha, eu acordo em pânico. Se você, tipo, eu estiver dormindo, você me acordar... Tipo assim, e é uma reação sempre completamente... no sobressalto. Eu vivo em hipervigilância, eu vivo assim, tipo, vai acontecer alguma coisa. E não é nem uma questão psiquiátrica, é uma questão cerebral, assim, uma questão que você tá sempre com medo de tudo, qualquer barulho, qualquer coisa. Eu fico, tipo assim, entendeu? Então é muito ruim, porque uma coisa que já era ruim foi piorada e não melhorada, entendeu? Sim. E todo o tempo que eu perdi podendo melhorar, eu estava piorando as coisas. Eu não, mas estavam as coisas sendo pioradas. E na questão da interação psiquiátrica, era uma coisa de muito... Quanto mais eu era internada, mais eu precisava ser internada. Porque eu, assim, na minha visão, eu não posso afirmar porque eu não fui diagnosticada na infância. Mas, vendo lá atrás, eu acredito que na infância eu era nível 1 de suporte. Só que quanto mais eu era internada... Agravava. Assim, eu não tinha... As habilidades sociais que eu precisava aprender naquela idade, eu não aprendia, porque eu estava institucionalizada. Então, higiene, tudo assim... Eu estava no hospital, tudo era... decidido por mim, eu não tinha nenhuma independência, nenhuma autonomia, nada. Você podia sair, você podia comer, se era pra dormir, se era pra acordar, se tinha que tomar remédio. Eu não podia falar sim nem não pra nada. Era obedece, 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 obedece.
Então, eu acho que isso atrapalhou muito a minha questão de desenvolvimento como pessoa. Então, quanto mais eu era internada, mais eu desenvolvi, tipo, regredia, sabe? Chegou um ponto que hoje em dia eu não consigo atravessar a rua sozinha. Quando eu era criança, eu conseguia mais, entendeu? Então, eu tenho medo de atravessar a rua, porque eu não sei se... Eu costumo... Tipo, o carro tá vindo. Aí eu penso assim, será que dá? Será que não dá? Será que dá? Aí quando o carro tá chegando, dá! Não é certo, não dá bom. Aí eu vou e não atravesso. Então, acabou criando situações assim, situações de extrema violência, assim. A minha maior internação, eu fiquei 1 ano e 4 meses internada direto. E aí, no meio, assim, no começo da internação, eu fiz 19, 20 anos lá nessa mesma internação. Eles falaram assim pra mim, Fernanda, sabe o que é? É que a culpa de você ser assim, independente, não conseguir fazer as coisas, é do seu pai. Você é dependente emocional dele. Porque o meu pai sempre foi meu único suporte, a única pessoa que me dava suporte. Eles falaram que eu era dependente emocional dele. E a única forma pra eu ser independente, ter autonomia, era cortar relações com meu pai. Então, eu fiquei 1 ano internada, sem poder falar com meu pai. Nossa. Só que não falaram isso pra ele. Ele ia me visitar e falavam que eu não queria ver ele. Nossa, que absurdo. Então ficou uma mágoa dos dois lados, entendeu? E eles faziam simplesmente isso. Falavam e aí me botavam de licença pra eu ir pra rua, tipo, pra poder fazer as coisas, né? Sozinha, num lugar que eu não conhecia ninguém. Eu não sabia nem o que fazer. Às vezes ficava sentada na calçada, qualquer pessoa que passasse, se estivesse sentada tomando café, eu batia papo, a pessoa falava, vamos lá fazer isso, eu ia. Completamente vulnerável. Tipo, Ou seja, a violência não foi só você que sofreu, né? O seu pai também sim, sofreu. meu pai também. Né? Inventando uma história, né? E distanciando os dois, Sim. né? Mas eu ia, toda semana eu estava lá, eu não Pra deixava visitar. de participar, eu ia lá, batia com a cara na porta, mas eu ia. Mas não te deixavam entrar, né? Nem vê-la. E como foi essa virada de chave, né? Quando que você conseguiu acessar ela novamente? Não foi bem uma virada de chave. Não, foi quando eu tentei me matar, né? Não foi bem a virada de chave. Ela internada na clínica, ela tentou se matar. O Então- lugar que você achava que você poderia ser tão seguro para ela, tava... O lema da Ainda levando a clínica, situação. o lema da clínica era assim, pai, viva esse momento. Nós estamos cuidando da sua filha. Aqui sua filha está protegida. Aqui ela vai Não ter tão tudo assim, né? que você precisa que ela tenha. Então, vai passear. Eles falavam, vai se passear, vai divertir. viajar. Deixa ela depositada aqui neste cofre aqui. Esse ambiente aqui, que esse ambiente é um ambiente protegido. E não era Nada verdade. protegido. De proteção zero, porque, tipo assim, no momento que... Eu não sabia da vida da minha filha. E toda semana eu estava lá, eu participava das reuniões, das terapias. Ouvi o que eles tinham a dizer sobre mim, mas não ouvia de mim. Ficava lá Sim. 2, 3 horas lá na clínica ouvindo relatos que não eram fidedignos. Mas quando eu fiquei sabendo que eu depositava regularmente dinheiro na conta dela, ela tinha acesso à conta dela, não dentro da clínica, porque ela Eles, quando eu saía, eles me davam um cartão de débito. dava carta de débito, dava dinheiro para ela, dava o dinheiro que eu botava para ela, e ela ia para a rua com dinheiro, ela se envolvia com coisas perigosas, Sozinha. bebia, que não podia beber, porque ela tomava um remédio que Medicação. não podia. Não só bebia, eu falava, Nossa, gente, aqui, vou coisa, pagar né? bebida pra todo mundo. Eu achava que todo mundo era meu amigo, entendeu? Então ela tinha uma vida muito perigosa. Extremamente Aquela perigosa. falsa segurança que eu recebia de informação não era verdade. E eles não falavam isso pra ele, Não é entendeu? verdade. Eu fui estuprada várias vezes nessa época, porque se um Uber chegasse pra mim e falasse assim, ai, você é tão bonita, não sei o quê, vamos ali, eu ia. Tipo assim, eu achava que todo mundo era meu amigo, eu não sabia como me defender, eu não conseguia falar não. Então, tipo, eu me botava em situações que eu falava, meu Deus, como é que eu saio daqui? Eu só ficava quietinha esperando pra poder ir embora. Eu já dormi, tipo, na calçada. E aí eu tinha que ir pro posto de saúde fazer profilaxia pós-exposição sexual. Um monte de injeção para sífilis, de bezetacil. Tinha que tomar remédio para HIV. É uns comprimidos gigantes, assim. Você ficava um mês tomando um monte de comprimido. Ficava com a cara toda amarela, os olhos amarelos, porque eram muito fortes. E aí eles, nessa época, me arranjaram um emprego temporário. Foi na época do Rio 2016, das Olimpíadas. Eles me arranjaram um emprego temporário como tradutora. Porque eu falo inglês fluente. E aí, só que eu era tradutora, tipo, pra equipe da Dinamarca, eles nem falam inglês, mas, enfim, ali funcionava. Aí
eu fiquei trabalhando exatamente 6 dias. Tipo assim, era pra ser o tempo das Olimpíadas. Nem era tanto tempo, mas não aguentei também. E todo dia, no final do dia, o pessoal que trabalhava lá falava, vamos sair, vamos pra Lapa, porque era um monte de gringo. Queria conhecer o Rio. Eu tinha, tipo, um toque de recolher 8 horas. Eu falava, não, eu sou amiga, não tem importância, eu vou. Depois não sabia voltar. Depois, aí dormia no chão, aí dormia com qualquer pessoa. Tipo, ficava uma coisa assim, entendeu? Porque eles não cuidavam de mim nesse sentido. Só que aí aquilo foi me sobrecarregando, entendeu? Eu fui, tipo assim, aquilo na hora não parecia ruim, mas me doía muito. Como eu não entendia como violência, não me doía tanto ali na hora, tipo, mas depois foi começando, tipo, meu Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais ir trabalhar, aquilo ali horrível, tipo, ter que ficar falando com as pessoas, tipo, eu não queria fazer aquelas coisas, mas não conseguia dizer não, e aí só que eles falavam, não, você tem que ir, não, você tem que ir, me botavam pra ir. Aí nesse dia, cara, sabe aquelas coisas que todo mundo lembra, tipo, as pessoas eu costumo falar assim, todo mundo lembra onde estava quando o Ayrton Senna morreu. Tipo, sabe? Esse dia pra mim foi completamente icônico, porque eu fui trabalhar e quando eu voltei, eu tava muito mal. E aí eu passei na farmácia e comprei um monte de remédio. Melhor não falar o que eu tava tomando por questões de não querer induzir ninguém a nada. Comprei um monte de remédio, parecia cena de clipe assim, penso assim, tipo da Avril Lavigne. Assim, Anos 2000. E aí eu fui abrindo as cartelas e tomando, bebendo água, assim, no meio da rua, chorando. E, tipo, as pessoas olhando assim, e a pessoa, tipo, totalmente... Desregulado. Desregulado. E aí, eu cheguei lá, na clínica, eu não podia entrar com a mochila na clínica. Então, eu botei a mochila no cofre e entrei. E aí, eu falei pra eles... Só que aí, beleza, aí eu fui, fiquei lá, não sei o que, tava tendo a partida final... Por isso que eu falo, tava tendo a partida final de futebol masculino, aquela que a gente ganhou a medalha de ouro. E aí, só que eu comecei a passar muito mal. Meu coração tava batendo muito rápido, eu tava suada, eu tava toda me coçando. E aí eu falei pra eles, tipo, cara, eu tomei remédio, por favor, me ajuda, não sei o quê. Aí eles falaram, Tipo, não me levaram a sério, acharam que eu tava, tipo... Mais uma vez invalidou. Aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer dentro do hospital psiquiátrico. Aí eu fui... Fiquei lá, eu tava passando muito mal. Falei, só olha na minha mochila que você vai ver que todos os caixas estão lá, entendeu? As cartelas vazias, não sei o quê. Fernanda, deixa, não sei o quê. Só que eles estavam querendo assistir a partida. E eles nunca me levavam a sério mesmo. Então, aí eu falei, nossa, eu vou morrer, não vou nem conseguir falar com meu pai, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim... Mas tudo bem, aí passou o tempo. E aí eu tava, tipo, cada vez passando mais mal. E quando acabou a partida... Eles falaram, tá bom. Aí foram lá ver na bolsa. Aí viram os remédios. Aí aceitaram me levar pro hospital. Aí quando eu tava entrando... Tipo assim, eu fui pegar um táxi e me levaram pro hospital. Quando eu tava chegando, assim, na emergência do hospital... Por isso que foi muito assim... Tava, tipo, Neymar recebendo medalha de ouro, assim... E tava todo mundo parado olhando na emergência. Tava todo mundo... Os meninos recebendo as medalhas e eu, tipo... me passando correndo na emergência. Eu lembro muito daquela cena que eu tava vendo na televisão, que estavam passando na maca assim. Ficou muito assim, forte. E aí, só que eu já tava há muito tempo com os remédios, não dava mais pra fazer lavagem. Fiquei muito mal. Aquela vez foi uma das vezes que eu quase cheguei mais perto de morrer, assim, sabe? Aí o pai vai contar a versão dele. Não, a versão dele de como recebeu. Depois de ter ele, recebido a entendeu? notícia, como foi isso, Na verdade, né? não foi uma virada de chave, como eu falei. Essa foi virada de chave. Foi Entendi. Virada péssima. Foi uma falha gigantesca Sim. da clínica que deixou tudo isso acontecer. E quando ela estava entrando na emergência, alguém do hospital ligou para mim, falou assim, olha, a Fernanda está muito mal aqui, tá aqui na emergência do Hospital X, é melhor você vir para cá. Eu estava em casa, praticamente assim, uma distância de uns 20 quilômetros de distância da minha casa até o hospital. O hospital ficava em Copacabana e eu estava em Jacarepaguá. Olha a distância, é muito longe. Ela não sabe, ela mora em São Paulo. Não sei mesmo. Mas deve depender por 20 quilômetros. São 2 anos. Aí eu peguei... tinha um amigo meu lá em casa, né? Eu falei para ele assim... Eles estavam vendo o jogo também. Estava assistindo o jogo comigo, eu falei assim, olha, me leva para o hospital. Me deixa, aí me leva para o hospital. Eu peguei uma mochila com uma muda de roupa e uns documentos e não fiz nada, eu já fui no voo.
Aí ele me leva lá. Aí quando a gente chega no hospital, aí você fica te esperando. Não, vai embora. Eu não tenho data para voltar para casa. Falei para você, não tem data para voltar para casa, porque eu sabia que a coisa ia ser braba mesmo. Aí, nessa época, na emergência, assim, num desespero mesmo, 3 dias direto, assim, e ela morre, não morre, e eu ali em pé, ali do lado dela, 3 dias de muita dor, de muito sofrimento. O coração dela batia de 40 a 150, 150 a 40. Nossa. Era um descontrole das funções vitais dela muito grande, estava tudo muito desregulado. Foi, assim, um período muito difícil. Aí, quando ela sai, aí achava interessante que o enfermeiro chegava para mim assim, pô, pai, você aí do lado não vai resolver nada. Senta lá na cadeira de medicamento para você descansar, você precisa estar descansado. Porque senão ela Como se essas falas acalmassem o coração de um pai. Não, mas Depois disso tudo, né? Eu Mas achei tem enfermeiro do hospital clínico, né? achei Sim, interessante mesmo assim. essa sensibilidade dele ali comigo, de ver o meu sofrimento, de querer De alguma forma te confortar, te apoiar. me desse um pouquinho de acalento, sabe? De não me visse com tanta dor. Era muita dor. E eu estava ali numa emergência no hospital, vendo minha filha ali num sofrimento e não tinha o que fazer. A única coisa que eu tinha que fazer era ficar ali para ela ver que eu estava ali. Quando ela abriu o olho, ela me via que eu estava ali do lado dela. Eu estava ali em pé. Literalmente, eu estou aqui por você, né? Eu estou aqui. Aí, graças a Deus, ela conseguiu, ela foi muito forte, ela superou toda essa problemática, né? Aí eu pedi transferência dela para um hospital da mesma rede, para mais próximo da minha casa, porque mais próximo da minha casa eu ficaria mais... Clínico, hospital clínico. Sim. Não psiquiatra. Tudo não, só a parte clínica. Só a clínica. A parte psiquiatria estava abandonada. Naquele momento. Depois desse episódio, você não voltou a se institucionalizar mais? Voltou? Aconteceu. Muitas vezes ainda. Isso aí a gente estava na metade do caminho ainda. Foi a parte mais difícil. E acho que voltou ainda para essa clínica. Voltou. Então, a gente voltou, eu fui internada de novo. Só que assim, eu tinha muitas questões de alta agressividade. Beleza. Mas normalmente quando eles pediam uma internação, porque eu fazia tratamento ambulatorial lá também. Psicólogo, psiquiatra, né? E quando eles pediam uma internação, normalmente eu tava colocando a minha vida em risco real, assim. Tipo assim, meu Deus. Que os quesitos para internação são esses. Você tá colocando sua vida em risco ou a de terceiros. Pra você ter um motivo pra ser internada. Mas aí eu sempre me agredi muito. Então, em crise e tal, eu não tava botando a minha vida em risco real. Apesar de ser uma coisa que não era bom, que eu tinha que tratar. E aí eu cheguei lá um dia machucada. E eles falaram, acho melhor eu te internar. Eu, tinha ido pro tratamento ambulatorial. Tipo, com a roupa assim, né? Mochilinha só. Aí eu falei, mas como assim? Eu cheguei tantas vezes machucada aqui, vocês nunca falaram em me internar, eu não tô pensando, não tô tendo ideação suicida, nada disso. Aí eles, mas acho melhor te internar. Eu falei, nossa, mas não tem nem mais o que falar, né? Bateu Você falou que em 2022 você teve oficialmente o seu diagnóstico, né? Isso. 2022. 2022. De lá, acho que de 2022, que você teve o real diagnóstico, ocorreu outras internações? Não. De 2022 pra frente não teve mais. Até antes. Não, até antes. A minha última internação foi em 2020. Mas o diagnóstico te ajudou também a ter um pouco, então, mais de consciência de algumas questões e talvez te poupou de novas internações? Não. Tipo Ou assim, não? O que eu Houve outras Eu estratégias? comecei a perceber que... Na verdade, deixa eu só completar. Dessa vez, mas quando dessa vez eu fui internada por isso, aí começou a mudar a chave, entendeu? No caso da questão da internação. Porque eu falei, cara, eu acho que eu não preciso ser internada. E eu sempre fui muito complacente. Eu sempre falei, se eles acham, é porque deve ser. E aí, quando meu pai foi me visitar, eu falei, pai, eu quero ir embora. Eu nunca tinha pedido pra ir embora. Nossa. E tipo assim, mesmo eu sofrendo violências lá dentro, eu achava que eu tinha que ficar lá. Eu falei, pai, eu quero ir embora. Aí ele falou, tá, vou falar com o seu psiquiatra. Aí ele foi falar e ele falou assim, se você der alta, assinar alta pra ela, ela vai perder todo o tratamento. Não vai poder mais tratar aqui, não vou mais atender ela. Me expulsou da clínica, não vai poder mais nunca pisar aqui. Só que o meu tratamento era todo pago por liminar judicial. Então, se eu não tratasse lá, eu ia ficar sem tratamento. Sem referência. Sem referência, entendeu?
Porque era tratamento, a liminar era para aquela clínica, para aquele hospital. Então eu fui, aí eu fiquei, meu pai falou para mim, me explicou tudo isso. Você tem certeza que você quer sair? Vai acontecer isso. Aí eu falei, eu quero. E aí ele assinou e eu saí. A gente sempre teve essa questão assim, quando eu conseguia, dava certo falar. E aí eu fui sair e beleza. Eu comecei a me tratar no SUS, consegui logo depois o tratamento pelo SUS, e comecei a tratar no hospital universitário, com residentes em psiquiatria e tal. Só que eu voltei a ter crise, porque, novamente, paliativo, né? E aí, dessa vez, eu tive várias crises, eu tava tendo muitas, e aí meu pai... Eu achei que eu precisava ser internada. E o meu pai também. Só que o médico lá do SUS falou, não interna ela. Só que, ao mesmo tempo que ele falou, não interna ela, ele também não tinha como oferecer suporte. Meu pai trabalhava o dia todo. De novo, ele estava naquilo. Eu não podia ficar sozinho em casa. É a ausência de suporte que também era o maior problema para vocês. Com certeza. Nossa rede de apoio Foi porque ele precisava trabalhar e você Eu acho que não tinha com quem ficar. É o grande problema. É o grande problema das famílias, né? Das famílias. Sim. Se tivesse uma rede de apoio... Serviços não preparados e a falta de rede de apoio. Sim. Então, talvez, eu acho que se tivesse uma rede de apoio às famílias, tivesse uma rede de apoio, acho que não teria tanto suicídio. As mães. As mães não acontecem. As mães que... Frequentemente eu vejo notícias de mães que matam os filhos autistas e Sim. se matam, ou tentam se matar. Então tá. Aí o que acontece? Quando eu fui internada dessa vez, eu fui pra outra clínica, já que aquela clínica não me aceitava mais. Vocês estão com uma cara muito esquisita, a gente tem que... De naturalidade, vocês ficam olhando assim. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, faz parte do... Dramático. Aí quando eu fui... Mas assim, voltando. Quando eu fui internada nessa clínica, dessa vez eu vim pra São Paulo, pra ser internada, no interior de São Paulo. E aí eu vivi a pior internação da minha vida. Achava que não tinha como ser pior do que eu já tinha vivido, mas tinha. Mas ela não veio por acaso aqui, não. Peraí. Não, né? Ela, quando ela sentiu que ela estava com uma necessidade muito grande de um tratamento específico, ela fez uma consulta, rebuscou na internet, descobriu uma clínica que tinha um trabalho alternativo, um falso marketing de um trabalho alternativo que poderia ajudar muito ela. Aí ela falou assim, pai, eu quero ser internado lá. Tipo assim, é você sair do Rio de Janeiro, andar quase 600 quilômetros, que não era na capital paulista, era no interior de São Paulo. Então, você não era nem mais na capital, era no estado de São Paulo. A gente andou 600 quilômetros para ela vir para esta clínica, a gente internava nessa clínica, porque nós tínhamos uma expectativa muito grande de ajuda, que a gente ia receber ajuda. E foi a pior coisa que a gente fez. Porque assim, nessa clínica... Era um lugar horrível, eles amarravam o tempo todo. Tinha um lugar que chamava de gaiola, que você tinha que ficar quando você tava... Eles chamavam de agudos, mas era uma gaiola, porque era grade embaixo. Valeu. Era grade embaixo, era grade dos lados, era grade em cima, você como fosse um pássaro, uma gaiola mesmo. E era muito, assim, terrível. Mas como se não bastasse isso, eu não comia comida, eu sempre tive questões de seletividade alimentar. Eu não comia comida, daí eles também não adaptavam a comida. E meu pai passou a ter que levar latas de farinha láctea para me alimentar. Então todas as minhas refeições eram farinha láctea. Aí eles preparavam mingau e tal, porque eu não comia aquela comida. E aí, enfim, entre diversas coisas, um segurança de lá se interessou por mim. E eu sou uma pessoa que é ingênua, mas naquela época eu era ainda mais. E ele falou que a gente ia casar, blá, blá, blá. E ele era tão fofinho, me trazia uma florzinha do jardim, sabe? E aí, eu achava que eu tava mega apaixonada, porque ele era muito fofinho, né? E eu fazia tudo que ele falava e tal. E assim, a clínica foi muito displicente, tipo assim, criminosa. E aí, tipo, chegou num momento que eu queria muito ir embora. Eu não aguentava mais as violências que eu estava vendo lá. Eram violências de deixar marca. Tipo assim, eram violências que eu conseguia enxergar como violência. E como meu pai não estava em São Paulo, eles não deixavam falar com meu pai. E assim, era muito ruim. O mesmo histórico, né? De não conseguir falar com o pai. E aí eu fui numa crise. Tipo, eu tava numa situação muito ruim. Numa crise, eu engoli uma pilha do controle remoto da TV. Meu Deus. E aí eu fui, depois desse caso, me levaram para o hospital clínico, onde eu fiz uma cirurgia no intestino para tirar a pilha. Só que eles me devolveram para o hospital psiquiátrico.
E eu achei que tivesse sido claro que eu não queria estar ali, mas E tudo isso sem o seu pai ainda? Sem. Não, mas nessa época ele... Na cirurgia, ele eu ia nos digo finais de semana me visitar. Final de semana Eu vim final de semana não, ou todo final de semana, eu vinha para semana. São Paulo, Aham. eu vinha na sexta-feira, à noite, e voltava no domingo. domingo para o Rio. Era com 6 meses de idas e vindas. Uhum. É todo fim de semana, é uma raridade. Eu tinha um filho, que eu também sou pai solo, também tinha um filho que praticamente... Tinha não, tem, ele morreu. Eu tenho um filho na época que era bem mais jovem e ele ficava praticamente sozinho em casa. Pra Não, você desde poder criança, dar o meu irmão suporte. foi né? muito negligenciado. Ficava sozinho em casa porque eu tinha que dar... uma vez me perguntaram assim, qual é o filho que você mais ama? Qual é o filho que você mais ama? Aquele que está com fome, aquele que está com sede, aquele que está com frio, O que mais aquele precisa que de está mim. doente, aquele que está precisando de você. Esse que você mais ama. Naquele momento você ama aquele ali. Como o meu filho, graças a Deus, ele é um menino De saudável, ouro. tem um comportamento Ele é fantástico. E tipo assim, você vai ficando por aí, meu filho, que eu vou cuidar do que está mais precisando nesse momento. E ela está precisando mais nesse momento. Então, aí eu trabalhava, eu estava nessa rotina toda, Sim. trabalhando, cuidando dele, cuidando dela, vindo para São Paulo, voltando para o Rio. Era uma maratona, assim, fantástica. Eu acho que fantástica não é a palavra adequada para esse. Fantástica, porque eu conseguia superar tudo isso aí e continuava vivo. Continuava vivo, continuava lutando, continuava vencendo essas batalhas e... E Não, mas aí trabalhando o que para dar conta ainda de todos eles. E só que o que aconteceu para ali finalizar, o médico, depois de meses internado, falou para mim: vou te dar alta. O que você pensa quando alguém fala que vai te dar alta? Até no hospital clínico, você está bem. Bem, Suficiente para sair. Sim. E aí eu falei, ai, beleza, eu tô muito feliz, alta, eu dei esse lugar, vou ver vocês pelas costas. E aí eu deixava todo mundo, arrumei minhas coisas. Isso foi. Aí falou, sábado vai ser sua alta. Aí chegou no sábado, já tava tudo prontinho, meu saquinho de lixo pronto pra ir embora. E aí ele virou pra mim e falou, sabe o que é? Que teve um erro de comunicação. Seu pai não vai poder vir do Rio te buscar esse final de semana. Mas tudo bem, porque final de semana que vem ele vem te buscar. Já ouvi falar de previsibilidade. pronto. Baixo limiar de frustração. Mudança de planos. Mano, eu falo que naquela hora... Minha mente... Eu não consigo lembrar de nada que eu tenha pensado. Parece que deu tela azul. Erro. 404. E tipo assim... Eu não consigo lembrar de nada que eu pensei, mas eu consigo lembrar do desespero que eu senti. E não, tipo, é uma coisa que... Cara, era numa semana só, sabe? Quem já viveu lá meses, não mudaria tanto uma semana, mas eu fiquei em pânico, tão nervosa, que eu saí correndo e aí eu pulei de um andar pro outro. Só que assim, uns 7 metros de altura. Só que assim, eu não tava tentando me matar, eu pulei em pé. Eu tava surtada, eu tava em crise, entendeu? Tipo, se eu tivesse tentado me matar, o mínimo que eu faria seria me jogar de cabeça. Mas não, eu pulei... Tipo, eu não sei se tava querendo fugir. Eu juro, não na minha cabeça. Tela azul Tamanho total. desespero, né? Não, foi uma crise horrível. Então, aí eu tive múltiplas fraturas, 8. E aí eu fraturei os 2 pés, a perna, a coluna. Eles me tiraram de lá. Aí na hora começou a chover na minha cara, assim. Aí eu fiquei, outro clipe da Avril Lavigne. Eu fico pensando naqueles clipes dela antigões. Aí eu fui, me botaram naquela maca lá, amarela, né? Que é aquela... Aí me botaram, aí chamaram a ambulância e me levaram para o hospital público. Chegando lá no hospital público, fiquei lá, tiraram raio-x, viram que eu quebrei meu pé, não tinha tomografia, não tinha nada, né? E aí fiquei por isso mesmo, me engessaram toda. Eu tava muito apertada, foi xixi naquele momento. Aí uma enfermeira tava comigo, 2 tops psiquiátricos, né? Porque eu não podia ficar sozinha. Falei, porque, pô, preciso muito fazer xixi, morrendo de dor, que ninguém me deu nenhum remédio pra dor. E aí ela falou, ó, aqui quem manda sou eu. Oxi, Você não tem opção de escolha. E aí eu fiz xixi nas calças, segui dormindo na maca, no corredor, com dor, mijada, beleza. Aí, no dia seguinte, ela falou que ia ter que me operar. Aí eu falei, mas eu tenho plano de saúde, eu quero ir pro hospital particular, que eu já tinha sido operada para tirar a pilha do intestino, eu sabia que era um hospital decente. Aí ela falou, você não manda em nada aqui. Quem escolhe sou eu. Aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, você pode escolher, mas meu pai tá sabendo disso? Você conversou já com ele? Ele concordou?
Aí mudou, entendeu? O discurso. Mas vamos ver, não sei o quê. Vamos conversar com seu pai se é isso que ele quer. Porque eles estavam tomando as decisões, assim, que eram importantes. Não era uma coisa pra tomar da cabeça, né? Se ela não tivesse responsabilidade, ninguém tivesse... ela fosse uma pessoa abandonada, que não tivesse... Gente. que não tivesse nenhum recurso, que fosse a pessoa que estava ali. Aí A gente tinha avisado meu pai ainda que dava eu tinha graças a mudado. Deus o que aconteceu. E aí eu fui pro hospital particular e lá eles fizeram a tomografia, viram que a extensão dos danos era muito maior do que só eu um visto pé. lá, que era muito maior do que um pé quebrado, era múltiplas fraturas. Meu calcanhar de um pé, o médico falou de uma forma bem didática, que virou uma farofa. Quando bateu no chão, ele se esfarelou, tiveram que refazer. Só que por eu ter ficado um dia no hospital sem fazer nada, minha perna estava inchada, toda preta, toda roxa. Então, eles não podiam operar mais. Ele falou, se eu abrir agora, não fecha, porque a pele está muito inchada. Aí eu fiquei 7 dias com a perna para cima, para desinchar, desroxear, para eles conseguirem operar uma perna, depois outra. Aí vários pinos, próteses, placas. Até hoje eu tenho muita dificuldade de mobilidade. Me tornei uma pessoa com sequelas físicas, tipo, uma deficiência realmente física, por causa de toda essa questão, entendeu? E a partir daí a gente já estava muito ciente que internação não era mais o caminho, né? Não, hoje em dia, quando tem algum problema clínico, psiquiátrico, que tem que ir para o hospital clínico, para cuidar da parte clínica. Sim. E depois o hospital já fala para ver o protocolo fala, vamos levar para internação psiquiátrica, tem que transferir. Então, não transferência dela para o hospital psiquiátrico, assim, não. Então ainda acontece, né? Não, mas é protocolo. É protocolo. Eu vou levar Toda vez que tem alguma coisa assim, eles falam, vamos pedir a transferência para o hospital psiquiátrico. Meu pai, depois disso, ele sempre assina o termo de responsabilidade, que é tipo... Certo. O que eu vejo hoje muito intenso nos hospitais psiquiátricos, eu sempre falo no hospital das clínicas, eu sempre falo a mesma coisa para mim tomar uma atitude dessa. Sim. Contenção e dopar. Eles levam a pessoa para o hospital clínico, faz a contenção. O que é uma contenção no hospital clínico? Vai te amarrar. Sim. Vai te amarrar, te 4 amarrando. pontas. Vou te amarrar. E punhos. Eu tô amarrando para ela não se machucar e nem machucar ninguém. Sim. A única que é TDAH ela também. Autista não pode ficar isolado, não pode ficar amarrado, não pode ficar amordaçado, como a gente fez. E outra coisa, dopa. Mete um remédio para dopar. E fica Dá assim. injeção de Aldol com Fernegan. Nossa. Aquilo dói muito. Aí ela fica dopada 1 dia, 2, 3 dias dopada. Institucionalização física e mental, né? Aí eu falo assim, se eu visse hoje o hospital psiquiátrico, se tivesse um terapeuta, tivesse alguém para fazer uma terapia, um psicólogo para tirar você daquela situação, daquela crise, eu acreditaria nessa internação. Sim. Mas eu nunca vi esse tempo todinho, essas experiências todinhas de hospital. Eu nunca vi um terapeuta. Quando ela ficava na clínica, que eu precisava de terapia, e ela sempre teve terapia, era tudo pago por fora. Não tinha. A clínica de psiquiatria não tinha terapeuta dentro do processo de internação. Lamentável, né? As terapias estão... Não faz o menor sentido. Sim, por exemplo, ano passado, quando eu fui no ato da lutante manicomial, que é dia 18 de maio, eu encontrei uma terapeuta, uma psicóloga que tinha ficado... Era minha psicóloga no hospital psiquiátrico, mas ela largou e trabalha agora no CAPS. Falei, isso aí. Aí ela falou, Fernanda, não sei o quê. E aí ela me contou uma coisa que mexeu tanto comigo. Ela falou assim, eu falei, por que tu saiu de lá? Achei que naquela hora que tu saiu de lá foi tão estranho, parecia bem. E ela falou, sabe o que aconteceu? Eu fui numa reunião de equipe, a pessoa tinha sido internada, estava discutindo o caso, e aí a pessoa responsável falou, ele é liminar, é judicial? Ela falou, então pelo menos 6 meses. Bota aí 6 meses. Ela falou, não, mas ele não precisa nem de 1 mês de internação. Ela, não, liminar 6 meses pra cima. E bota tudo aí que tiver que botar. Aí, e tipo assim, quando ela tava falando, eu acho que ela nem se deu conta. Daí ela falou, caraca, você era liminar, né, Fernanda? Aí eu falei... Pois é. Olha o tratamento oferecido. Sim. Ô, Fernanda, o nome da sua página, Para Que Tabu, provavelmente tem a ver com toda essa história. Me conta como é que você criou esse nome. Então, eu criei minha página em 2018.
eu já fazia tratamentos psiquiátricos, né? Sim. Tinha sido internada já várias vezes. E eu criei ela com a ideia de compartilhar o meu dia a dia no tratamento, tipo, ser um diário, um lugar que eu pudesse compartilhar minha rotina, Sim. falar sobre isso, encontrar outras pessoas que passavam pela mesma coisa que eu, não igual assim, mas que tivesse tratamento psiquiátrico, não sei o quê. Se identificassem. Se identificasse e a gente trocar ali, porque é muito solitário, né? Sim. Só que aí a página foi, assim, de 2018 até 2021, ela foi crescendo ali devagar. Eu tinha, sei lá, 5.000, 7.000 pessoas me seguindo. No máximo, assim. Só que aí eu engravidei da Ana Laura em 2020. Ela nasceu em 2021. E, assim, em 2021 começou a crescer mais. Eu fui contando da maternidade. Da maternidade atípica, né? Mesmo sem ninguém ter diagnóstico, era já atípica. Sim. Uhum. E aí, quando foi 2022, ela com 1 ano e 2 meses, a gente começou... A 1 ano investigar. e 1 mês, a gente começou a investigar o diagnóstico. Foi bem precoce. E aí a gente ia nos lugares e eu ouvia, vocês estão doidos, ela é perfeita. Tem perna, tem braço, tem cabeça, tem orelha, é perfeito. Então, tipo assim, eles falavam que a gente queria que ela fosse doente. E assim, eu levei um tempo ainda pra convencer meu pai de que eu vi alguma coisa ali, porque eu fui a primeira vez. Aí meu pai falou, não, se tiver alguma coisa, é só questão da fala. Aí depois eu fui insistindo e também ele foi enxergando também com o passar do tempo. E aí a gente levava ela para poder fazer avaliação pelo neurologista de plano de saúde ou pelo SUS. Era sempre, você, pelo amor de Deus, ela é muito pequena para ser autista. Cada criança tem seu tempo. Ela é muito pequena para ser autista. Eu falei, meu mãe, sabe que nasce autista, né? Se ela tivesse na barriga, ela não seria Ou você é muito muito pequena pra ser pequeno, ou autista. você já é adulto, você não pode se comportar pois é. assim. E aí Mas aí continuei. E aí eu fiz uma rifa na época e paguei o neurologista particular pra ela, que já na primeira consulta passou todas as terapias, falou, vamos... Ela já tinha muita certeza que era autista, mas já faz as terapias e tal pra gente poder fazer uma avaliação multidisciplinar. Sim. E aí, com 1 ano e 6 meses, ela fechou o diagnóstico. Tipo, ela passou esses Bem precoce. 3, 4 meses pra fazer... Só que aí, toda vez que eu ia... Aí começou o processo do meu diagnóstico. Uhum. Toda vez que eu ia na neuropediatra, ou numa terapia ocupacional, ou numa psicóloga, eu tava entrando nesse mundo, né? Uhum. E aí, tinha uma coisa... Na verdade, o que me salvou foi uma coisa chamada anamnese. Então, tipo, toda vez que eu chegava... Conta um pouco da sua história, da história da Ana Laura, da gravidez. Eu falava, então, fui internada 15 vezes no hospital psiquiátrico. Aí a pessoa ficava meio assim, sabe? Eu ia contando a história, listando 50 milhões de características do autismo, não sei o quê. Aí ficava o terapeuta, a médica, meio assim, então... O que a gente contou? Como é que eu vou te falar isso? Já foi buscar o seu diagnóstico, o seu laudo, meu amor? Eu falei, não sou autista não, já tem um monte de CID, se preocupe. Não existe mais um, não. Pois é, e aí... Mas demorou muito pra eu aceitar, assim, sabe? Só que aí eu conheci outras meninas, inclusive que tinha ficado em internação psiquiátrica comigo, que fazia tratamento ambulatorial comigo, e elas foram me contando. Pô, eu fiquei 10 anos com o diagnóstico errado, até receber o diagnóstico... Tipo, mulher é fogo. Sim. E aí... Tipo, histórias idênticas a mim, internações, e muito sofrimento, e diagnósticos anteriores idênticos também. E aí eu falei, caraca, meu Deus, será possível? Será o bendito? E aí eu fui buscar uma avaliação. E 2 meses depois do diagnóstico da Ana Laura, eu recebi o meu. Foi tipo, paguei um leve 2. E como foi também passar por conhecer, né? Se conhecer um pouco também na sua filha, nesse processo. Acredito que, conforme você foi acompanhando ela nas terapias também, que foi isso que você disse, através das perguntas sobre a sua vida, né? Você foi entendendo também um pouco do seu diagnóstico. E como foi para você, né, se entender enquanto mulher, autista, mãe de autista? É um processo que ainda está acontecendo, né? Mas eu acho que... Eu falo que o meu diagnóstico me ajudou muito em relação ao luto do diagnóstico da minha filha. Uhum. Porque quando a Ana Laura recebeu o diagnóstico de autismo, eu não conhecia nada sobre autismo, né? Então, eu tinha aqueles pensamentos de senso comum, assim. Que ela vai viver no próprio mundo dela, que ela vai ser, tipo, alheia, não vai ter
ser uma pessoa que não vai ter empatia, essas coisas assim que falam, as pessoas ignorantes falam. E porque eu era pessoa ignorante, não tinha nenhum conhecimento. Eu fiquei muito triste, eu falei, nossa, eu nunca vou poder ter uma relação de mãe e filha com ela, sabe? Ela nunca vai, tipo, por causa do autismo. Aí eu recebi o meu diagnóstico. Eu falei, caraca, eu penso, eu sinto, eu gosto das coisas, eu amo meu pai, tenho relação com as pessoas. Tipo, sou uma pessoa normal. Então, minha filha também vai ser, não precisa ficar assim. Nanana. Então, tipo, passou totalmente aquele luto. Eu falei, pô, se eu sou de boas, ela vai ser de boas também. E é. Então, foi muito importante em relação ao luto que eu tava sentindo delas. Como todo mundo tem... A maioria das pessoas, os pais, as mães, tem aquele luto ali pós-diagnóstico de, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas isso, o meu diagnóstico foi tipo, vamos, pra ela. Mas pra mim, o meu diagnóstico doeu muito. Porque eu sempre ouvi dos médicos, psiquiatras, dos tratamentos, que se eu me esforçasse o suficiente, eu ia melhorar. Se eu quisesse melhorar, eu ia melhorar. Eu não melhorava porque eu não queria. Eu não melhorava porque eu me esforçava. Eu não melhorava porque eu gostava de ser doente. Então, eu sempre ouvi muito isso. E sempre foi me passado um diagnóstico. Sempre foi passado uma ideia pra mim, um discurso de que se você se esforçar o suficiente... Você ficaria curada. Você vai ficar curada, você vai ter uma vida plenamente funcional, uma vida plenamente autônoma, plenamente independente. Então, eu fiquei anos da minha vida esperando aquela vida normal. Aquela vida onde eu ia fazer tudo sozinha, eu ia estudar, não ia ter crise. Eu tinha certeza que se eu me esforçasse o suficiente... E aí, aquilo me causava uma terrível culpa, raiva de mim, uma baixa autoestima e me fazia ter mais crises. Mas eu me culpava, então eu ficava, não, vou me esforçar, tenho que me esforçar mais, eu tenho que ver outra forma de me esforçar, eu procurava tratamento, eu procurava clínica, eu tenho que me esforçar, eu vou ficar bem, não sei o quê. E quando eu recebi o diagnóstico de autismo, de certa forma, eu pensei, cara, eu vou ser sempre assim. Não tem como sair disso, de me curar. Talvez exista uma forma de melhorar minha qualidade de vida e tal, mas eu vou morrer sendo autista. Não tem esforço que eu faça nessa vida que vai me fazer deixar de ser autista. Isso doeu muito aí que pra foi mim, o seu entendeu? luto, né? Esse foi o meu luto, então. Foi tipo, cara, eu me esforcei tanto, todos esses anos, tentando ser curada de uma coisa que não tem cura. Então, você podia ter investido esse tempo em tanta coisa, sabe? Sim. E foi muito doído pra mim essa percepção. Mas... Olhando no seu perfil, uma vez você falou sobre um momento em que você e a sua filha estavam as duas num momento de crise. Como que é lidar? Eu imagino que deve ser muito difícil, né? Muito difícil. E aí, sem o seu pai Eu não posso junto entrar em com crise. vocês. Que é a Meu sua pai, rede ali. eu não fui em casa com a minha filha sozinha, entendeu? Uma pessoa lá. Então, por essa questão. Eu consigo lidar bem com a Ana Laura, eu consigo lidar bem com ela em crise, se só ela estiver em crise. Eu até lido muito bem, eu fico ali focada, colhendo tudo que eu sei sobre lidar com crise vindo de mim mesmo também, né? Sim. Só que acontece, quando ela tá desregulada, entrando em crise, e eu acabo entrando em crise, ou eu já tô em crise e ela vai desregulando porque eu tô em crise, meu pai pode parecer dois, mas ele é um. Com certeza. Ele é um só. E daí acontece, nessa hora eu falo, pai, me dá meu SOS e amarra o meu pé na cama. Tipo assim, a gente tem uma cordinha na beira da cama, ele amarra um pé só. E aí ele me dá meu SOS e vai ficar com a minha filha. Porque, tipo, ela é menor, ela precisa de mais atenção, principalmente numa crise, né? E aí eu vou relaxando, vou dormir, não sei o quê. E aquele pé amarrado na cama é só uma segurança pra eu não fugir. Porque eu tenho muita questão com eloping, né? Quando eu tô muito nervosa, eu tô em crise, eu abro a porta e saio andando de pijama. Fui parar em outro bairro. Tipo assim, ando sem rumo. E tipo, desde criança eu sou assim. Se você perguntar pro meu pai, qual foi a maior dificuldade da minha infância em relação ao autismo? E aí, pai? E aí, Ivan? Ela tem uma dificuldade de infância, mas também é uma dificuldade atual também. Ela não abandonou essa dificuldade, nem superou essa dificuldade. Ela desaparecer. Ela desaparece.
desaparece literalmente mesmo. Na última vez que ela desapareceu até sem celular, isso que é pior, sem celular, Nossa. sem dinheiro, sem nada. Apareceu como ela estava, ela pegou e saiu pela rua. E, tipo assim, quando ela desaparece com o celular, a gente vai lá e procura no localizador, a gente vê no localizador onde ela está, e a gente vai lá e captura ela de novo, traz ela de volta pra gente. Mas quando ela sai sem celular, a única coisa que eu faço é orar e pedir ajuda às pessoas. Entendeu? A gente vai lá, começa a pedir ajuda a A, B, ou C, porque ela é muito conhecida, até pelo Instagram. Né? Dessa vez eu dei a sorte de acabar encontrando uma seguidora. E ela viu que eu não estava bem, ligou pra minha assessora e foi lá me buscar. Então a gente fica orando que Deus bote a mão, porque só assim. Mas isso é desde que ela, dos 5 anos de idade, quando ela começou a andar, as araras das lojas de roupa, as araras de brinquedo, era o lugar ideal para ela se esconder. De você ficar numa loja de grande departamento, uma loja de shopping grande, ela desapareceu. Você olha assim, uma fração de segundo, aquela criancinha fofinha, lindíssima, tá ali, desaparece e você não acha lugar nenhum. Aí você procura, todo mundo fica procurando, os vendedores, todo mundo procurando, aí você olha assim, embaixo da arara, ela escondida embaixo da arara. Aí você fala assim, quando ela se aparece, eu vou bater nela. Ela aparece. Tô de socar. Você aparece assim, mas é tipo assim, é um bálsamo, né? Um alívio, aquele né? bateu, já desapareceu no primeiro momento, que essa visão de estar ali, de estar tudo bem, é o melhor presente que existe, entendeu? Então, essa coisa de desaparecer, ela tem até hoje. De vez em quando eu vou dormir e pego as chaves todinha da casa, guardo embaixo do travesseiro, hoje vai dormir todo mundo feliz hoje, porque não tem como sair de casa. Tem isso. E tipo assim, desde criança, né? No carnaval. Várias coisas assim, eu pegava e saía andando, assim. E a minha filha hoje em dia faz a mesma coisa. Então, às vezes me ver, né? Eu me vejo muito na minha filha porque a gente é muito parecida. A maioria dos aspectos a gente é muito parecida. E eu fico desesperada, porque eu fico pensando, meu Deus, como é que meu pai lidou comigo? Porque simplesmente e tipo assim, eu tenho muito conhecimento sobre autismo, sabe? Mas existe uma coisa muito diferente entre ter conhecimento teórico e você na prática agir, entendeu? Você pode saber tudo e na prática o seu emocional ali trabalha junto, né? Então, às vezes eu sei o que eu tenho que fazer. Tipo assim, ela tá ali gritando, chamando a minha atenção, não sei o que. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu falo, para de gritar, pelo amor de Deus! Ela vai falar, para de gritar com ela. Eu falo, ela está me deixando louca. E aí, tipo, fica duas crianças, assim, sabe? Porque eu sei o que tem que fazer, mas na hora eu fico tão desregulada com ela gritando no meu ouvido. E eu tenho hipersensibilidade auditiva. E ela não tem. Ela até tem, mas ela não percebe ainda. Então, ela adora ficar gritando. Eu falo, filha, pelo amor de Deus, você tá dando dor de cabeça na mamãe. A mamãe fala que eu tô com dor de cabeça. Mas, assim, essas coisas. E, ao mesmo tempo, é muito difícil, que eu me sinto muito hipócrita de querer falar alguma coisa se eu faço a mesma coisa, entendeu? Ela saiu de casa, fugiu, a gente se escondeu na casa de um vizinho, ela abriu o portão, entrou e ficou lá. E aí a gente ficou desesperado, daí o pessoal do condomínio, meu Deus do céu, a criança se perdeu, não sei o quê. Meu pai saiu correndo, eu tava em casa, só descobri que veio no grupo do condomínio, criança perdida, falou da minha filha. Que é isso? Aí eu saí correndo de pijama, não sei o quê. Meu pai tava na rua, todo mundo parado, eu falei, o que tá acontecendo? A Laura sumiu. É um condomínio de casa, todo mundo se conhece, todo mundo é conhecido. Ainda mais que eu sou muito conhecido no condomínio. E as pessoas, de repente, ela desapareceu assim. Mas também a minha vizinha, ela agiu de uma maneira incorreta, né? Uma criança de 3 anos entra na tua casa, tu fecha o portão. Se é uma criança de 3 anos entra na minha casa e eu não tá sozinho, eu saio com a criança lá de fora. Exato. na rua até aparecer alguém responsável pela criança. Sim. Entendeu? Todo mundo me conhece, mas a criança é mais difícil de você identificar de quem é aquela criança. E é meio complicado. Eu hoje em dia, eu tento mostrar para ela a dificuldade de você cuidar do autista. Esse cuidado, esse trabalho que você tem com o autista. E eu vejo a solidão, o desamparo, a falta de rede de apoio de quem cuida. Quem cuida se abandona muito, fica muito abandonado, porque está cuidando de alguém, e aquele alguém é o mais importante. É prioridade, né? Só que você acaba ficando doente porque você não está se cuidando. E agora, né, eu sou católico, sou um católico praticante,
E eu também, agora, do ano passado eu estava com uma ideia já de montar um grupo de pessoas voltadas para cuidar de quem cuida. Então, eu estou tentando montar um grupinho, esse ano já tá alinhavado, já conversei com algumas pessoas que podem, já tem um espaço já para fazer isso, já tem uma psicóloga que vai me ajudar, e a gente não vai falar de autismo. Então é de vocês, né? Vai falar de nós. Exato. Nós que vamos falar das nossas dores. É o cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. O nome do grupo até é Cuidar de Quem Cuida. Ó, que legal. Porque é cuidar de quem cuida, porque a gente vê as clínicas cuidando do autista, a gente vê um montão de gente cuidando de autista, mas ninguém está olhando para esse cuidador, essa mãe. E a gente também percebe também nesses congressos da nossa vida aí, que a gente participa, a gente olha assim, 90% é mãe solo. 90% é mãe solo. Digo assim, o casal se ama, é apaixonado um pelo outro, tem uma juras de amor fantástica. A neném nasceu. Os desafios, aí na hora né? que sai o laudo, na hora que sai o diagnóstico que é autista, o laudo entra por uma porta, o amor sai pela outra. E é uma covardia tão grande de ver o pai abandonando a mãe, o pai vai embora, o pai larga essa criança. Porque se ele fosse embora dessa assistência para a criança, mas ele vai embora literalmente e acha que a mãe é culpada e que a mãe vai ter que ficar sozinha e a mãe entra em desespero. Essa mãe É um abandono social, psicológico, físico, financeiro. Tudo. Então, Como se nunca tivesse existido. Exato. e essa convivência com essas mães, essa convivência com essa legião de pessoas que cuidam, está me fazendo trazer esse grupo. Não é uma coisa difícil, a gente não vai falar de autismo, a gente não precisa ser especialista, mas é só em ouvir. Acolher. Sem acolher, só dar um abraço. Porque essa mãe precisa de um abraço. Sim. Essa mãe precisa de uma palavra, essa mãe precisa de um sorriso. E ela perceber que ela não está sozinha, que tem uma porção de gente iguaizinha a ela, que ela não está só. Que todo mundo junto fica mais forte. E ninguém precisa se matar, nem precisa ninguém morrer por causa de ter Falta de rede de filho, apoio. de ter um filho com autismo. Uma criança autista, um adulto autista ensina muita coisa pra gente. A gente aprende muita coisa. A gente fala assim, poxa, eu não sei como é que vai ser minha vida a partir de hoje. Vai ser uma vida bem melhor, porque eu vou dizer assim, você vai ser mais gente, você vai ser mais pessoa, você vai ter mais atenção, você vai ser mais corajoso, você vai ter força quando você vai pensar que não tem mais força que você vai enfrentar barreiras com mais facilidade, porque você vai ter aquele desafio, você não vai abandonar. Resiliência pura. Quanto ensinamento, né? Sim, parabéns pela ação, é muito importante Isso aí, mesmo. resiliência. Isso aí. Realmente é muito importante ter esse olhar cuidadoso também para quem cuida, né? Porque até para cuidar a gente precisa estar forte, né? E esse é um processo realmente muito doloroso e que eu acredito que você se reconstruiu também como pessoa ao longo desse processo, muitas vezes, né? Você abre mão de muitas coisas que você achava importantíssimo e você tem coisas que você não achava que era importante, que você vê quanto é importante. Quanto faz você ser melhor. Quando faz você ter um novo olhar. Às vezes não sobra nem tempo para olhar para si, né? Sim. Não, Só só resolve o que tem para resolver. Bom, Fernanda... Oi. Sabe o que eu queria te perguntar? Com todo esse trabalho que você tem com o Paraquetabu, né? Toda a história que você passou ao longo da sua vida e hoje sendo mãe atípica também, o que você espera de um futuro para sua filha, né? Óbvio que diferente de tudo que você passou, com certeza, mas o que você diz assim para as pessoas com toda a sua experiência para que isso não se repita? Assim, o lema da minha vida é compartilhar minha história na esperança de que ela não se repita. Então, eu acho assim, se eu tento ressignificar tudo que eu passei, eu tento pensar que tudo que eu passei eu posso transformar de uma forma de avisar as outras pessoas, de atentar as outras pessoas para esse tipo de situação. E eu tenho certeza que a minha filha não vai passar por tudo que eu passei já de agora, porque ela tem um diagnóstico quando nessa época eu não estava nem perto sonhando com o diagnóstico. Mas cada vida que eu impacto de alguma forma, aquelas pessoas que lá no começo me seguiam no Instagram, aquele pessoal que nem eu, que fazia tratamento psiquiátrico,
umas 5, 4, até assim mais, vieram falar assim, pô, Fernanda, depois que você teve o diagnóstico, eu te segui lá daquela época, fui buscar avaliação, também sou autista. Porque, tipo assim, a partir as pessoas vão se identificando, aí vão buscando uma avaliação, e não só, tipo, impedir as pessoas de sofrerem violência, mas elas mesmas de ajudar com as pequenas coisas, sabe? No que eu puder. E eu vejo muito, tipo assim, 93% do meu público do Instagram é feminino, como eu estava falando. E muitas vezes as mães de filhos autistas, né, chegam, nossa, mas eu me identifico tanto com você, nisso, naquilo. Eu falo, lógico, né, pé de manga não dá jaca. E aí, acaba muitas mães se percebendo no espectro, indo atrás de avaliação. E assim, muita gente pensa, mas pra quê? Viveu até aqui, pra que diagnóstico agora? Mas de uma forma muito estranha, talvez, é muito libertador. Porque a gente que tem um diagnóstico tardio, que viveu a vida toda sem diagnóstico, sente uma culpa enorme por tudo, entendeu? Sim. Tipo, uma culpa de ser inadequado, uma culpa de não dar conta, sente um fardo. O tempo todo se sente errado, se sente um peixe fora d'água, se sente, como é que eu diria... Um ET. E aí, depois que você recebe o diagnóstico, pode não mudar nada em termos de tratamento, em termos de... Mas dentro de você tira um peso dentro de você, sabe? Tipo, cara, não foi culpa minha. Tanta coisa que deu errado, ou como eu me sentia, ou que aquela situação específica aconteceu. E te dá mais força pra você seguir em frente. E uma segunda coisa, tipo, isso totalmente tirando a ideia do tratamento. Você começa a entender seus gatilhos. Fala assim, nossa, a luz é muito forte, então eu vou sair de óculos escuros, mesmo quando eu for no shopping. Eu vou no shopping só de óculos escuros. Ajuda muito, porque antes eu não sabia que era isso que me incomodava, que isso me incomodava. Alguma coisa me incomodava, mas eu não sabia o que era. Aí, entendendo sobre o autismo, eu fui... Aí vou num lugar abafador. Você vai se adaptando. Tipo assim, você vai ficar 2 horas numa festa... Aí você sabe que aquilo ali vai te dar uma crise. Aí você vai ficar meia hora. Aí, entendeu? Você vai conseguindo adaptar a sua própria vida a partir das condições que você tem de adaptar. Foi essencial pro seu autoconhecimento, né? Pro autoconhecimento, pra você conseguir ter mais qualidade de vida, Sim. entendeu? Que legal. Ter o diagnóstico não é a solução, mas você sabe o que você tem. Eu sei o que eu tenho. É um ponto de Eu partida, sei o né? meu limite, eu sei onde eu posso chegar. Agora, quando você não tem nada, você se sente um estranho. Você é uma pessoa fora do... peixinho fora d'água, mas você não sabe por que você está fora d'água. Por que está todo mundo dentro d'água e eu estou fora d'água? Entendeu? O diagnóstico vem para te completar. Eu já sei o que eu Onde tenho. algumas coisas começam a fazer sentido e Fazer você começa a sentido, encontrar um lugar, você né? começa a se ver, né? Olha, eu sou assim porque eu tenho isso, entendeu? E aí você começa a trabalhar esse seu isso dentro da sua, como ela falou, dentro do que você pode aguentar, suportar. Fica mais fácil. Sim. Isso aí. Vamos. Bom, acho que a gente quer agradecer muito, né? Vocês terem aceitado o nosso convite. A troca, né? Foi muito, muito bacana. Toda essa experiência, né? Não só a sua, da sua jornada, né, Fernanda? Mas, com certeza, a sua também como pai, né? Com toda essa rede de apoio, com toda essa história, com toda a resiliência, Sim. né? Para poder amar, né? Eu acho que é isso. Poder amar e poder proteger e poder ser esse suporte para 2 meninas, né? Eu poderia ficar horas aqui te fazendo Com perguntas, certeza. ouvindo a história da sua vida. Acho que você tem... a sua experiência, ela traz muito enriquecimento mental pra gente, sabe? É muito aprendizado e é muito importante que seja ouvida mesmo. E muito obrigada por levar a sua história para todos os cantos, assim, e que ela possa ser escutada por cada vez mais pessoas, para que que isso não se repita nunca mais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É o que eu sei fazer. Não só falar, porque realmente eu sei falar muito, mas
eu tento, de alguma forma... Sabe, de passinho em passinho a gente faz o caminho? Eu Sim. sou assim, eu tento assim, nem que eu tenha que, de grão em grão, eu quero fazer a minha parte, entendeu? É o seu propósito de vida. É o meu Sim. propósito. Eu transformei no meu propósito, entendeu? Eu quero fazer o que eu puder, o que eu tiver ao meu alcance pra poder impedir outras pessoas de passar pelo que eu passei. E aí, toda essa dor vai ter um significado, entendeu? Sim. Tipo assim, eu passei por isso pra outras pessoas não precisarem mais passar. Isso aí. Perfeito, muito obrigada. Bom, então a gente fica por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Isso aí. Esperamos Até o vocês na próximo. próxima. Beijo. Tchau. Tchau!